O Aldemir Paes Garcia, conhecido como Maninho, pai de Miro, virou um dos bicheiros mais importantes do Rio, quando tinha apenas 26 anos. Miro, o filho dele, se acostumou a ir ao colégio e a uma escolinha de futebol acompanhado por seguranças armados. Mas esse tipo de precaução não foi o suficiente para evitar o assassinato do próprio pai. Maninho foi assassinado a tiros em 2004, quando deixava a academia, em Jacarepaguá. Miro, que estava com o pai, também foi baleado, mas conseguiu sobreviver. Na época, Maninho tinha 42 anos e extensa ficha criminal, com condenação por formação de quadrilha, indiciamento por contrabando e um desentendimento em 1986 envolvendo o ator Tarcísio Meira Filho, que acabou com perseguição, tiros e um homem baleado. A confusão começou porque Maninho teria se irritado por desconfiar de supostos olhares da mesa, onde o ator estava com outros 2 amigos em direção de sua mulher, e decidiu acertar as contas na saída. José Carlos Reis, o Josef, que acompanhava Maninho, deu 3 tiros contra o carro ocupado pelo ator. Um deles atingiu Carlos Gustavo Pinto Moreira, o Grelha, que ficou paraplégico. No processo, Josef disse que agiu por conta própria. São histórias de um legado da contravenção, que já corria nas veias da família. O pai, Aldemir Garcia, o Miro, e o padrinho Angelo Maria Longa, o tio Patinhas, já eram chefões do jogo do bicho nos anos 80. A família também tinha fortes ligações com a Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, onde Miro era presidente de honra e Maninho atuava como presidente do Conselho Fiscal. O jogador de pôquer e empresário Miro Garcia, de 27 anos, foi morto na Zona Oeste, após ficar 2 dias em cativeiro. Ele era o único filho homem do contraventor Aldomiro Garcia, o Maninho. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Miro foi baleado após tentar fugir, enquanto o pagamento para o sequestro era realizado. A versão foi contada à polícia pelo primo da vítima, Pedro Marques, que foi entregar a quantia de 100 mil exigida pelos sequestradores. Segundo Marques, por volta das 14 horas, Miro ligou e informou o local onde deveria ser entregue o dinheiro, em espécie. Seu primo então levou o dinheiro em uma mala de mão. Ele relatou à polícia que, no momento da entrega da quantia, Miro teria feito um movimento brusco, tentando correr, e foi atingido por tiros. Já Marques correu na direção contrária, e não sofreu qualquer ferimento. Os criminosos então fugiram no carro da vítima, uma caminhonete Corolla preta, ano 2016. Enquanto isso, Marques socorreu o primo baleado para o Hospital Estadual Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele morreu na mesa de cirurgia. Em chamas, o carro da vítima foi encontrado cerca de 1 hora depois por policiais militares, ao lado do Clube Rio Waterplanet, em Vargem Grande. Apesar de incendiado, a polícia conseguiu identificar o veículo pelo chassi. Ainda não há informação se a família chegou a entrar em contato com a delegacia anti-sequestro durante o período em que Miro esteve sequestrado. O tempo de cárcere foi confirmado pelo comandante do Batalhão da Barra, Sérgio Chalioni, segundo informações passadas por familiares da vítima. Miro venceu uma modalidade do PokerStar, em 2015, um dos principais campeonatos mundiais do jogo. Miro aparece como sócio em 3 empresas. A Pichel designa eventos, do ramo de publicidade, a Aras Criação de Equinos, e Sabrina Representações, do setor comercial. Em suas redes sociais, Miro postava fotos de raves, partidas de pôquer e viagens internacionais ao lado de amigos. Sanna Garcia, filha do Maninho, presta seu primeiro depoimento depois da tentativa de homicídio no Recreio. Após ter alta do hospital, Sanna diz que o responsável pelo crime é o seu ex-cunhado Bernardo Belo, mas não apresenta provas de sua acusação. Segundo ela, ele hoje controla os pontos do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis herdados do seu pai. A herança de Maninho, um patrimônio estimado por Sanna em 25 milhões, está por trás da guerra, que já matou 4 integrantes da família nos últimos anos. Os homicídios, jamais desvendados, a exemplo de vários outros ligados ao jogo do bicho no Rio, expõem uma polícia corrompida, diz Sanna, que afirma não confiar na Delegacia de Homicídios, DH, para tocar o seu caso, por ter um monte de gente vendida.
Mais uma vez, ela não apresenta provas das acusações. Desde a semana passada, o caso da tentativa de homicídio saiu da 16ª DP/ para a DH, unidade responsável por desvendar os assassinatos de maior repercussão, como o da morte da vereadora Marielle Franco, PSOL. Em novembro de 2018, o miliciano Orlando de Curicica já havia acusado a polícia fluminense de acobertar assassinatos de contraventores. Procurada, a Polícia Civil informou que não vai comentar as declarações de Sanna. Tem exceções, claro, mas eu diria que quase toda a polícia do Rio é corrompida. Por isso, não resolve os casos. Um exemplo. No inquérito do meu irmão, Miro, morto em 2017, só fui prestar depoimento esse ano. Falei muita coisa, e meu relato foi para dentro da gaveta. Não queria falar na DH novamente em vão. Vou chegar lá e falar várias coisas para um monte de gente que é vendida? Não confio, diz, pedindo para ser ouvida pelo Ministério Público do Rio.